Bom dia a todos. Eu sou Elza Peixoto, professora do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE-FACED UFBA. Sou líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação e editora da revista Germinal Marxismo e Educação em Debate. Nunca é demais lembrar, em tempos de ataque aos serviços públicos, à educação pública e à universidade pública, que, como professora da educação superior pública, tenho como tarefa, atribuídas pelo artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, formar e incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Promover a divulgação do conhecimento culturais, científico e técnico que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Atuar em favor da universidade e do aprimoramento da educação básica mediante a formação e a capacitação de profissionais. Ensino, pesquisa e extensão são, pois, as tarefas para as quais as universidades brasileiras, entre elas a UFBA, foram criadas e vêm sendo mantidas. Para cumprir essas tarefas, um corpo particular de servidores públicos, os professores da educação superior, auxiliados pelos técnicos, organizam-se em grupos de estudos e pesquisas, a partir dos quais conduzem a articulação de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. No grupo de estudos e pesquisas Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação, defendemos que as tarefas de ensino e extensão só podem ser adequadamente desenvolvidas quando assentadas em sólida investigação científica, do conhecimento já acumulado pela humanidade, através de revisões bibliográficas dos clássicos, revisão bibliográfica dos clássicos e do debate mais atual disponível em livros e artigos científicos e da realidade objetiva, por meio de diversos instrumentos, métodos e técnicas de investigação, a que recorremos com a finalidade de estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. No MTE, articulamos o ensino na licenciatura em Educação Física, nas disciplinas Prática de Ensino 1 e 2, e abordagem, métodos e técnicas de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Educação, nas disciplinas Marxismo, Teoria do Conhecimento e Educação, Sociedade e Praxis, com 2 grandes projetos de pesquisa. O primeiro destes projetos estuda a concepção materialista e dialética da história como matriz teórica do conhecimento, das práticas, das políticas, da produção do conhecimento e da formação. O segundo dos projetos que agregam o grupo de pesquisa MTE é o projeto Condições de Trabalho e Condições de Formação de Professores de Educação Física nas escolas da Rede de Educação Básica dos estados da região Nordeste do Brasil. Esse segundo projeto conta com uma grande equipe de pesquisadores composta por professores da UFBA, da Universidade Federal do Maranhão, Universitário de João Pessoa, UNIP, professores das Universidades Estaduais Baianas, UNEB, e professores de escolas de educação básica do estado da Bahia, além de estudantes do curso de licenciatura em Educação Física e estudantes do Programa de Pós-Graduação em Educação. Estes estudantes de graduação e pós-graduação vinculam-se às pesquisas por meio dos trabalhos de conclusão de curso, de bolsas de iniciação científica e bolsas de mestrado e doutorado. Cumprindo a meta da extensão prevista no artigo 43 da Constituição Federal, que trata da tarefa de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos resultantes do nosso trabalho nas universidades, trazemos a público os primeiros resultados da pesquisa, e eu peço a projeção do slide, condições de trabalho e condições de formação de professores de educação física nas escolas da Rede Estadual de Educação, sediadas na cidade de Salvador. Projeto aprovado no edital ProPCI UFBA,
1/2019 PIBIC. Para me auxiliar nessa tarefa, estão comigo hoje, peço a projeção dos meus colegas, o professor José Carlos Gomes Ribeiro Júnior, mestrando do PPGE, FACED UFBA, e os estudantes do 4º ano de licenciatura em Educação Física, Monique Alice Neves de Brito, bolsista PIBIC CNPq, e Jaimilson Barros Vieira, bolsista PIBIC FAPESB. Juntos, nós vamos expor os elementos centrais do projeto da pesquisa, que refere-se às perguntas, objetivos, justificativa e metodologia de coleta de dados, e os principais resultados referentes a essa fase de coleta de dados em Salvador. A nossa exposição vai trazer essa primeira apresentação do grupo de pesquisa que eu acabei de fazer, alguns elementos de conjuntura que eu quero discutir com vocês, a exposição do instrumento de coleta de dados, da metodologia de coleta de dados e os resultados referentes aos blocos A, B e C de organização do conhecimento que nós vamos expor e explicar agora. Antes de prosseguir com a exposição, queremos expressar nossa preocupação e denunciar o contundente ataque dos últimos governos na forma do corte de verbas públicas para a educação pública. No âmbito da universidade, estes cortes vêm sucessivamente comprometendo as atividades fins, entre estas, o acesso às verbas para a pesquisa, as verbas para a assistência estudantil, as verbas para as bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado e para a iniciação científica. Em um país com acesso profundamente desigual à educação, que se afunila significativamente na passagem do ensino médio para o ensino superior e do ensino superior para os cursos de pós-graduação, é fundamental uma política de Estado que possibilite a abertura de novas vagas e o atendimento de toda a demanda por formação. O processo de corte de verbas que temos visto no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, Weintraub, denuncia os interesses privatistas do ultraliberalismo e anuncia os planos de distanciamento cada vez maior da universidade pública dos interesses da classe trabalhadora brasileira. Os cortes impedem que a universidade cumpra a sua missão social e que nós, professores da educação superior pública que nela atuamos, realizemos pesquisa, ensino e extensão. Em última instância, a classe trabalhadora brasileira deixa de ter este importante instrumento de desenvolvimento do conhecimento científico e técnico e toda a extensão que ele proporciona nas áreas de saúde e educação, assessoria aos direitos legais, etc. A exposição que vocês verão a seguir refere-se a uma pesquisa que se inicia em 2013 e apenas agora, em 2020, começa a coletar e a trazer a público resultados. Esta lentidão decorre essencialmente da falta de verbas que leva a uma intensa burocracia e seletividade na sua distribuição. Aqui, 3 jovens pesquisadores apresentam os resultados de um processo no qual eles foram ativos contribuintes. Acerca do projeto, nos inquietávamos com a falta de informações a respeito das condições de trabalho dos professores. Então, nós iniciamos a exposição da nossa justificativa dizendo o que sabemos sobre as condições de trabalho e condições de formação dos professores de educação física que atuam na rede de educação básica da Bahia. Embora a produção que avalia as condições de trabalho e formação dos professores no Brasil seja vasta e fecunda, a resposta a esta questão, que trata especificamente do segmento dos professores de educação física, não é facilmente obtida em uma revisão da produção do conhecimento sobre formação e condições de trabalho de professores no Brasil. O balanço do que já é conhecido permite mesmo afirmar que inexistem dados sistematizados e aprofundados sobre as efetivas condições de formação e de trabalho dos professores de educação física, em todo o Brasil, nas regiões e nos estados. Entre os documentos oficiais do governo brasileiro acerca da formação de professores no Brasil ou de investigações desenvolvidas no seio das universidades. No segundo caso, nas universidades, o balanço do que já é conhecido na formação, na forma do levantamento nos bancos de tese da CAPES e do IBICT, evidencia a inexistência de resultados quando a busca avançada é efetuada a partir das palavras-chave formação, condições de trabalho, professores, educação física. No primeiro caso,
Os dados oficiais são pouco elucidativos quando o assunto é o aprofundamento das informações sobre a formação e as condições de trabalho dos professores de educação física que estão atuando na educação básica no Brasil. Especificamente, sobre o estado da Bahia, Ferreira e Tafarel, em 2007, realizaram no ano de 2006 e publicaram em 2007 um diagnóstico da situação da educação física na rede pública estadual de ensino, a partir de dados fornecidos pela Superintendência de Recursos Humanos da Educação SUDEP, por meio da sua Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoa, DIPES. A partir deste levantamento, constataram a existência de 2.662 professores de educação física efetivos concursados, sendo que 942 não possuíam formação em nível superior, ou seja, não têm licenciatura em educação física, e ainda que mais de 90% desses professores não licenciados trabalham em escolas de municípios no interior do estado, e que grande maioria desses professores licenciados efetivos da rede pública estadual concluiu seu curso de licenciatura na década de 70 e 80, o que significa também dizer que essa formação se deu em um currículo de caráter técnico instrumental. Tratados genericamente, os dados sobre as condições de trabalho e formação dos professores impedem o conhecimento efetivo e a avaliação das condições que existem no chão da escola, impossibilitando que as políticas de formação inicial e continuada de professores de educação física ocorram assentadas nas demandas para a formação básica postas pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação e pelos planos estaduais de educação no Brasil. Desconhecemos quantos são os professores que efetivamente atuam no ensino de educação física e na educação básica no Brasil, as suas condições de formação e as suas condições de trabalho. Perguntas como: em quais cursos esses professores foram formados? Qual a jornada de trabalho desses professores? Em quantas turmas, escolas e turnos lecionam? Possuem e usufruem de carga horária para o planejamento do ensino? Qual é essa carga horária? Possuem instalações e equipamentos para a realização do trato com o conhecimento de ginástica, dança, jogos, lutas e esportes, reconhecidos como conteúdos específicos da educação física? Especializaram-se em algum destes conteúdos? O que conhecem esses professores sobre as proposições para o ensino da educação física na educação básica? Trabalham no turno e no contraturno escolar, para além das aulas de educação física? Recebem piso salarial mínimo para os professores da educação básica? Qual a condição de saúde desses professores? Na ausência desses dados, os processos de formação de professores de educação física, nas disciplinas práticas de ensino e estágio, especialmente nas licenciaturas, que prevêem uma carga horária de 800 horas de prática de ensino e estágio, estão assentados em impressões subjetivas pontuais decorrentes da relação imediata dos professores em formação, supervisores de campo e professores de ensino superior durante a situação de estágio. O desconhecimento dos dados objetivos sobre o corpo de professores de educação física que atuam na educação básica no Brasil impossibilita o desenvolvimento de políticas de melhoria da qualificação dos professores e o desenvolvimento de qualquer política assentada em bases realmente existentes de formação das crianças e jovens matriculados na educação básica. Esteja essa política voltada ao rendimento esportivo, à promoção da saúde, ao domínio dos conhecimentos sobre a cultura corporal ou às políticas de extensão do tempo escolar ou escola integral. Sob esta perspectiva, este projeto visa, como um primeiro passo, levantar e sistematizar dados que possibilitem desvelar quem são, como estão distribuídos geograficamente e qual o grau de desenvolvimento das condições de trabalho e condições de formação dos professores de educação física na rede de educação básica da cidade de Salvador. Nesta pesquisa, o que temos que investigar, o objeto da investigação, são as condições de trabalho e as condições de formação a partir das quais os professores de educação física da rede pública estadual que oferta educação básica na cidade de Salvador efetivamente atuam. E aqui nós estamos chamando de professores de educação física aqueles professores que ministram as aulas de educação física, não exclusivamente aqueles professores que têm o curso de graduação, em virtude da característica do estado da Bahia. O objetivo geral é desvelar as condições de trabalho e as condições de formação em que se efetiva o trabalho do professor de educação física na rede de educação básica dos estados da região Nordeste, com a finalidade de orientar a promoção de melhorias nas políticas de formação de professores para este componente curricular da educação básica e melhorar as políticas de formação nos currículos de formação de professores da região Nordeste. Objetiva-se ainda analisar a direção das políticas para a formação de professores de educação física para a educação básica, analisar a expressão dessas políticas
a partir do grau de desenvolvimento das condições de trabalho e condições de formação em que efetivamente os professores de educação física atuam, e mapear quem são, como estão distribuídos geograficamente e em quais condições de trabalho e condições de formação atuam os professores de educação física, com vistas a aprender as determinações que fundam a forma de ser do professor de educação física na rede de educação básica da cidade de Salvador. Com esta finalidade, nós estabelecemos como metas, especificamente do projeto PIBIC, aplicar um instrumento de coleta de dados, preferencialmente formulários online, que possibilite a coleta de informações de forma direta, em locus, sobre as condições de trabalho e formação dos professores que atuam no âmbito das escolas estaduais sediadas na cidade de Salvador. Levantar, catalogar dados acerca da formação de professores de educação pública estadual da cidade de Salvador, considerando-se instituições, programas e cursos nos quais foram qualificados e certificados o tempo de formação, o currículo de formação, níveis de formação, programas de formação continuada, perfil dessa formação e especializações. Referente ao instrumento de coleta de dados, conforme relatamos em um artigo anterior, em uma série de seminários, produzimos um instrumento que contém um TCLE, que atende às exigências da Resolução 466 de 2012, uma nota de apresentação que explica a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, 45 questões abertas e fechadas, nucleadas nas categorias dados do professor, formação, vínculo empregatício, condições de trabalho e organização trabalhista. Participaram da produção desse instrumento os professores doutores Adriana Freire Pereira Ferriz, Maria de Fátima Rodrigues Pereza, Marise Souza Carvalho, os mestres Pedro Lavor Nunes, Elson Moura Dias Júnior, Itamar Silva de Souza, Vânia Pereira Moraes Lopes, Jaqueline Rodrigues da Silva, João Paulo Dória, Marcelo Pereira de Almeida Ferreira, Otávio Luiz Pinheiro Aranha, Edson do Espírito Santo e Rogério Massaroto de Oliveira, alguns deles já doutores, e os graduandos, na época, bolsistas PIBIC, Lorena Costa Batista dos Santos, Nayara Bessa Barreto e Yuri Carlos Costa dos Santos. O instrumento que nós vamos mostrar a seguir, ele tem um conjunto de blocos cujos objetivos a gente passa a detalhar agora, né? No primeiro bloco, entre as questões referentes aos dados do professor, nós buscamos informações sobre o estado de origem, o gênero, a identidade étnico-racial, a faixa etária, a situação de nucleação familiar, considerando-se a quantidade de salários mínimos, a quantidade de membros da família e a quantidade de participantes na produção da renda familiar. Estes dados são centrais para o reconhecimento dos nexos entre salário recebido pelos professores e condições de vida, tomando-se como parâmetro a quantidade de membros da família, a renda per capita da família e o salário mínimo necessário estabelecido pelo DIEESE, tomando-se como data de referência a data de aplicação do questionário. No âmbito dos dados sobre a formação, consideramos a origem da formação dos professores. Só passar o slide aqui, só um minutinho. Consideramos, no âmbito dos dados sobre a formação, consideramos a origem da formação dos professores, rede pública municipal, estadual ou federal e privada, confessional e não confessional, o nível da formação, graduação, pós-graduação, o período e a duração da formação, a análise subjetiva sobre a suficiência e insuficiência da formação. Com esses dados, com esses dados, a gente almeja a localização geopolítica da formação dos professores, a correlação entre o período da formação dos professores com as exigências para a atuação profissional na data da aplicação dos instrumentos, a autopercepção quanto à correspondência entre suficiência da formação e as exigências para a realização do trabalho. No âmbito das condições de trabalho, consideramos jornada, distância trabalho-residência, turnos de trabalho, tempo de deslocamento para o trabalho, tipo de transporte, número de instituições nas quais trabalha, tipos de atividades que desenvolvem no local de trabalho, quantidade de turnos, turmas, alunos e carga horária disponíveis
para o planejamento do ensino, níveis de ensino nos quais atuou ou atua, disciplinas que leciona, além da educação física, infraestrutura disponível para o ensino da educação física e para o planejamento de ensino. Referências para o planejamento, atuação em projetos e programas, conhecimento das proposições pedagógicas para a educação física e informações relativas a impedimento e afastamento decorrentes de adoecimento. Este é um núcleo central de questões relativas à correspondência entre as condições de trabalho encontradas na escola, a formação dos professores e a autopercepção sobre essas condições. Por fim, o último núcleo de questões refere-se à filiação e participação nas lutas trabalhistas e na organização sindical. Neste núcleo, nós almejamos reconhecer o grau de organização dos professores para as lutas coletivas necessárias para a garantia de recuperação das condições de trabalho, dos salários, das carreiras e da formação continuada. O conjunto desses dados ele está em processo de tabulação. Nós vamos apresentar agora a metodologia que envolveu todo o processo de produção do pré-teste e de aplicação do instrumento, e também os primeiros resultados ainda não cruzados, os primeiros resultados imediatos que o Google permite que a gente reconheça. A primeira fala que vai fazer vai relatar esse processo é do professor José Carlos Ribeiro Júnior, que vai fazer o relato da metodologia de coleta de dados. Bom dia a todos. Fico feliz com a participação de tantos professores e tantos interessados nessa apresentação. Como a professora falou, eu sou José Ribeiro Júnior, graduado em Educação Física, mestrando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA e membro do grupo MTE, do qual a professora Elza é líder. Esse instrumento, esse roteiro de questões, como primeira etapa da metodologia, passou por uma experimentação, né? A gente, baseado na pesquisa bibliográfica, definimos o pré-teste como uma possibilidade de avaliar possibilidade de melhoria na estrutura das questões do roteiro e também verificar quais seriam as vantagens e desvantagens de fazer o processo de entrevista direto ou indireto. A metodologia dessa experimentação, desse pré-teste, foi desenvolvida no trabalho de conclusão de curso que eu realizei orientado pela professora Elza Peixoto e pelo professor Otávio Aranha, e em conjunto com o projeto referente ao edital Propiciufba 1 de 2018, PIBIC, do qual Jaimilson e Monique também fizeram parte. Peço que avance. Para fazer esse pré-teste, a gente selecionou as escolas estaduais do município de Salvador. Todas elas estavam dentro de uma área de 5% de todo o território do município. Foram selecionadas 10 escolas. Depois que selecionamos essas escolas, a gente passou para solicitar a autorização da Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia, que liberou apenas a realização do procedimento em 5 das 10 escolas. Depois dessa autorização, dessas 5 escolas, a gente iniciou o processo de coleta de dados efetivo. Esse processo de coleta de dados, ele se iniciou em 2019, ano passado, e ele durou de março a dezembro. Foram 10 meses de coleta. E os resultados que a gente obteve foram fundamentais para a gente definir qual seria a melhor estratégia para fazer essa coleta de dados. Foi que a gente concluiu após esse processo. Primeiro, que em 10 meses, a gente pôde perceber que a coleta de dados presencial é desvantajosa para os objetivos da pesquisa, que a professora já falou até anteriormente. Para vocês terem noção, nesse período, a gente conseguiu aplicar apenas 9 instrumentos de coleta, 9 instrumentos de entrevista, e desses 9 instrumentos, apenas 4 foram respondidos. A gente teria aí uma média de menos de
de um instrumento a cada 2 meses. Se a gente for pensar em custo, o custo médio por instrumento distribuído ficou em torno de R$ 12 por instrumento. Se a gente pensar em instrumento respondido, esse custo aumenta e vai para R$ 37. Se a gente pensar na amplitude dessa pesquisa, uma pesquisa que tem intenção de coletar dados em toda a região Nordeste, esse custo e esse tempo que se leva para ter instrumentos respondidos poderia inviabilizar a execução da pesquisa total. Então, nós concluímos, diante disso, que esse método de coleta de dados é um método inadequado para os objetivos dessa pesquisa, por ser um método burocrático, lento, de alto custo, e aí, justificando o burocrático, uma outra questão que nos atrapalhou muito também foi a quantidade de visitas que a gente fazia em cada escola até efetivar a entrevista. Para cada entrevista que a gente realizou, para cada visita em escola, a gente precisou realizar pelo menos 2 encontros, além de um pré-agendamento, e isso foi bastante burocrático para a gente. Depois dessas conclusões, a gente se reuniu novamente, a equipe de coleta de dados, e levantou possibilidades de solucionar essa questão. Dentre essas possibilidades, a que se mostrou mais adequada para os objetivos da pesquisa foi a coleta de dados online por meio da plataforma Google Formulários. E por quê? Ela apresentou 3 vantagens que foram fundamentais para essa decisão. A primeira vantagem delas é que é uma ferramenta gratuita, né? A segunda é que é uma ferramenta de fácil acesso. Então, qualquer um que tem uma conta Google pode acessar gratuitamente essa plataforma e construir um formulário de coleta de dados. Além disso, é muito interessante para a gente também um outro benefício que ela traz, que é o tratamento preliminar dos dados realizados automaticamente. Isso permite que a gente avance até já na hora de extrair os dados, de tratar e de interpretar. Então, essa plataforma foi uma solução a essa questão. Só que antes da gente aplicar ela como método efetivo de pesquisa, a gente submeteu ela também a um teste interno. A gente transferiu o roteiro de questões para essa plataforma. Depois de transferido, a gente aplicou esse questionário em modo teste dentro do grupo de pesquisa, entre os membros do grupo de pesquisa, entre os membros da pesquisa. E a gente levantou algumas questões, alguns erros dessa plataforma, e além disso, a gente fez uma pesquisa e discutimos quais seriam as principais estratégias para a gente garantir a segurança dos dados, garantir representatividade e validade dos resultados. Depois desse processo, foi fundamental a gente fazer algumas alterações no instrumento, mas foram alterações mais na estrutura, trocando letras por números nos enunciados, mas a boa notícia é que a gente não precisou alterar o conteúdo do roteiro, já que, como a professora falou anteriormente, foi definido cuidadosamente um conjunto de seminários multidisciplinar com diversos pesquisadores e não foi necessário fazer alteração nesse conteúdo. Isso foi muito bom para a gente também. Após essas alterações, o instrumento pronto, a gente iniciou a coleta de dados, e aí já esse ano, no dia 17 de abril, em menos de um mês de coleta de dados, a gente já retornou 90 resultados. Isso foi muito bom, um resultado muito bom. A coleta de dados está se dando ainda no estado da Bahia. Estamos começando a estruturar a coleta de dados nos outros estados. E aqui no estado, dos 27 núcleos territoriais de educação, a gente já tem resultado de 26 deles. Só um minuto para que vocês possam verificar os resultados que a gente vai apresentar. Agora eu vou passar para a parte de publicação dos resultados, né, para vocês. Lembrando que são resultados preliminares, né, porque a coleta de dados ainda está em andamento, e por serem preliminares, ainda não são representativos, eles não representam o todo do município de Salvador, que é o que a gente vai apresentar, que é o objeto de estudo de Jaimilson e de Munique, nem do estado da Bahia, mas são dados que já revelam algumas tendências que são interessantes da gente refletir um pouquinho.
Eu vou compartilhar com vocês aqui. Só um segundo. É importante falar também de como se deu o processo de início da coleta de dados e qual foi o método que a gente utilizou para divulgar o link do formulário. O primeiro passo foi divulgar esse link entre os professores de educação física da rede estadual de educação básica que tinham algum nível de proximidade com os membros da equipe de pesquisa, né? Isso foi feito através da plataforma WhatsApp e a gente solicitou que eles fizessem a divulgação dessa pesquisa, além de responder. O segundo passo foi a gente publicar nos grupos, ainda na plataforma de WhatsApp, que continham professores da rede estadual de educação básica da Bahia. Foi o segundo passo, por ser uma amostra mais híbrida, não contém só o público-alvo da pesquisa, que são os professores que ministram a disciplina de educação física. E também já avançamos para o terceiro passo, que é divulgar a pesquisa, o link de pesquisa, disponibilizar ele, nos grupos de professores da rede estadual de educação básica do estado da Bahia, que estão disponíveis no Facebook, né? Lembrando que essa pesquisa ela não está, como a professora já ressaltou, só olhando para os professores graduados em educação física, mas para todos aqueles que ministram a disciplina, esse componente curricular. Então, agora eu vou começar a apresentar os resultados. A gente dividiu ele em 3 blocos, né? O bloco A, a gente traz algumas questões que tratam dos dados do professor. O bloco B, a gente traz algumas questões que tratam da formação. E o bloco C, a gente traz algumas questões que tratam das condições de trabalho. É importante dizer que esses resultados eles foram referentes apenas ao município de Salvador. A gente fez a seleção deles dentre o resultado de toda a Bahia. E que o total de entrevistados foi 16 até o momento. Então, esses resultados representam as respostas de 16 entrevistados que trabalham no NTE Salvador. O bloco A, que trata das questões dos dados do professor, os tópicos que a gente trouxe foram aqueles que são referentes à autodeclaração quanto ao gênero, a autodeclaração quanto à identidade étnico-racial, a faixa etária, o estado civil, o tipo de vínculo empregatício, o tempo de serviço, a experiência, e a faixa salarial, que aí a gente considerou o salário líquido extraído as dívidas, considerando o salário mínimo em R$ 998. Então vamos ao primeiro resultado. Quanto à autodeclaração em relação a gênero, dos 16 entrevistados, 14 declararam-se como homens e 2 como mulheres. Em relação à identidade étnico-racial, a maior parte dos entrevistados se identificou como negro ou negra. 3 dos 16 se identificaram como pardo ou parda, 1 como branca e 1 não se identificou. Em relação à faixa etária, a maior parte dos professores estão entre 35 a 44 anos, 5 professores, 45 a 54 anos, 6 professores, e 55 a 64 anos, 3 professores, ou seja, de 35 a 64 anos. Mas tivemos também um professor na faixa etária de 18 a 24 anos e um professor na faixa de 25 a 34 anos. Em relação ao estado civil, 9 dos 16 professores informaram ser casados, 5 solteiros e 2 em união estável. Quanto ao vínculo empregatício, a maior parte dos professores, 75% desses 16, 12 professores, tem vínculo estatutário efetivo e 25% são professores contratados da rede. Para vocês conhecerem de quem estamos falando. Sobre o tempo de serviço, a gente tem uma amostra mais homogênea. Um professor tem de 0 a 1 ano de tempo de serviço.
3 professores de 1 a 5 anos, mas a maior parte dos professores está na faixa de 5 até 30 anos de serviço, sendo 2 professores de 5 a 10 anos, e é essa faixa azul do gráfico, 3 professores de 25 a 30 anos, que é essa faixa laranja do gráfico, 3 professores também de 20 a 25 anos, que é a faixa azul claro, a parte inferior do gráfico, e 15 a 20 anos, 2 professores, que é a faixa lilás do gráfico. Em relação à faixa salarial, também é uma amostra mais homogênea, mas a gente consegue perceber que a gente tem um professor que relatou menos de um salário mínimo, que é essa faixa azul acima do gráfico, azul escura. A faixa azul claro, 4 professores relataram de 1 a 2 salários mínimos. Na faixa vermelha, a gente tem um professor de 2 a 3 salários mínimos. Na faixa verde, a gente tem 3 professores que relataram 3 a 4 salários mínimos. Na faixa lilás, de 4 a 5 salários mínimos, que foram 2 professores. Na faixa azul claro, seguindo o gráfico, a gente tem um professor que informou como faixa salarial entre 5 a 6 salários mínimos e 4 professores com mais de 6 salários mínimos. Esse bloco B agora a gente vai tratar da formação e o Jaimilson Barros vai apresentar para a gente esses resultados. Parece que a conexão do Jaimilson caiu. Eu vou dar seguimento. Nesse bloco, levantamos questões sobre a graduação do professor, como concluída ou não concluída, a especialização, se eles têm especialização, se tem mestrado, se tem doutorado, qual é a posição do professor sobre a suficiência da sua formação e qual é a posição do professor sobre os conhecimentos insuficientes na sua formação. Vamos aos resultados. Em relação à graduação, concluída ou não, dos 16 professores, a maior parte deles, quase o total, 15 professores, tem graduação concluída em educação física, mas a gente ainda tem um professor que tem graduação em andamento. Quanto à especialização, boa parte dos professores relataram que tem sim alguma especialização, que foram 12 dos 16 professores e 4, que é a faixa vermelha do gráfico, não tem especialização. Quando a gente vai para o mestrado, as coisas se invertem. Na zona vermelha, a gente tem os professores que não têm mestrado, e aí são 12 dos 16, e 4 professores têm mestrado, 25% dos entrevistados. Para doutorado, o número de professores que não têm doutorado ainda é maior, 14 dos 16 professores não têm doutorado, e apenas 2 relataram que têm doutorado. Só um segundo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Isso. Quanto à posição do professor sobre a suficiência da formação, a gente perguntou se sua formação foi suficiente ou insuficiente, e a maior parte dos professores responderam que a formação foi sim suficiente, 11 dos 16 professores, mas 5 professores informaram que não receberam formação suficiente para o trabalho que realizam. Foram 5 professores. Quanto aos conhecimentos insuficientes em sua formação, é importante destacar que nessa questão os professores poderiam responder mais de uma alternativa, já que poderiam se enquadrar em mais de uma das categorias que foram listadas. Em relação às bases para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, teorias pedagógicas e teorias da aprendizagem e didática, a maior parte dos professores, 10 professores dos 16, informaram que receberam conhecimentos insuficientes. 7 desses 16 também relataram conhecimento suficiente nos conhecimentos que tangem as bases filosóficas, bases históricas, sociológicas e psicológicas do desenvolvimento humano. 6 professores informaram que foi insuficiente os conhecimentos relativos às bases biológicas do desenvolvimento humano, anatomia, fisiologia ou biomecânica. 5 professores informaram que foram insuficientes os conhecimentos relativos aos conhecimentos específicos da área de educação física, e aí a gente fala dos fundamentos da ginástica, jogos, lutas, dança,
e esportes. 5 professores também relataram que foram insuficientes os conhecimentos relativos às bases para a segurança nas aulas de educação física e socorros urgentes. Só um minuto. E ainda 3 professores ainda relataram como insuficientes os conhecimentos relativos à experimentação pedagógica em prática de ensino e estágio. Agora a gente vai passar para o bloco C de questões, que são as questões relativas às condições de trabalho. Quem vai apresentar esses resultados é a estudante Monique Brito. Bom dia, eu sou Monique, estudante de Educação Física, bolsista PIBIC e membro do MTE. Agora a gente vai entrar no bloco C, que é referente às condições de trabalho e possui as seguintes questões: atividades desenvolvidas, infraestrutura disponível para as aulas, infraestrutura disponível para o planejamento do ensino, referências utilizadas para o planejamento pedagógico, conhecimento sobre as proposições pedagógicas para o ensino da educação física e utilização das proposições pedagógicas para o ensino da educação física. Nesse bloco, os professores puderam marcar mais de uma alternativa em todas as questões. Quando perguntado aos professores quais atividades desenvolvem nas escolas que trabalham, dos 16 professores entrevistados, 100% ensinam. E também, como vocês podem observar no gráfico, além de ensinar, eles podem estar desenvolvendo outras funções, ou no colegiado, ou na direção, ou na articulação pedagógica, ou no Conselho Municipal de Educação, ou na coordenação pedagógica, ou na APM, ou na direção. Dessa forma, podemos observar que pode estar acontecendo um acúmulo de funções onde esses professores trabalham. Em relação à infraestrutura para as aulas de educação física, podemos observar que dos 16 entrevistados, 12 professores não desfrutam de um local adequado para o desenvolvimento de suas aulas, pois apontam quadras descobertas como local de trabalho, sendo que apenas um desses professores apontou a quadra coberta como local disponível para o ensino de educação física. Também podemos identificar dificuldades que os professores podem estar encontrando para desenvolver modalidades como ginásticas, esportes e lutas nas escolas, por ausência de materiais, pois apenas 5 têm acesso à rede de voleibol, 3 a cordas, 2 a fitas e apenas um professor tem acesso ao banco sueco. Em relação à infraestrutura para o planejamento de ensino, observou-se que dos 16 professores entrevistados, apenas 6 dos professores dispõem de um computador em condições de uso e conectado à internet. E também apenas 5 dos entrevistados têm acesso à biblioteca com livros adequados e necessário ao planejamento de ensino. Enquanto os outros conferem a maioria, não têm acesso a essa estrutura. Enquanto os outros que conferem a maioria não têm acesso a essa estrutura. E um indicou não ter acesso a nenhum dos materiais ou estruturas citadas nessa questão. Em relação às referências utilizadas para o planejamento pedagógico, 11 dos 16 professores entrevistados utilizam parâmetros curriculares nacionais. 8 utilizam livros didáticos para a educação e diretrizes curriculares estaduais. 5 bibliografias especializadas da área. 8 planejamento de ensino elaborado pelos professores das escolas. E apenas 4 utilizam a BNCC. Pode passar. Nessa questão, foi perguntado aos professores se eles conheciam as proposições pedagógicas para o ensino de educação física. Dos 16 entrevistados, 14 responderam que sim. E ainda sobre as proposições, pode passar, por favor. E ainda sobre as proposições pedagógicas, dos 14 que responderam que sim na questão anterior,
pode-se observar que a educação física construtivista, com ênfase na psicogenética, é a menos trabalhada pelos professores, sendo indicada por apenas 3 deles, enquanto a atividade física voltada à saúde é a mais trabalhada, com 11 dos entrevistados, seguida por educação física crítico-emancipadora e superadora, sendo trabalhada por 9 dos entrevistados cada uma. Pode passar. Essas são nossas referências. Pode abrir o áudio para mim? Olá, vocês podem abrir o meu áudio? Vocês estão me ouvindo? José, Monique? Sim, professora, o Ok. seu áudio está aberto. Ok. Eu queria encerrar essa exposição com um convite, né? O nosso maior desafio para fazer essa pesquisa avançar agora já não é mais recurso financeiro ou tecnológico, porque a gente está contando aí com um instrumento que está online. O nosso maior desafio para atingir os objetivos que traçamos e contribuir para uma adequada avaliação das condições objetivas nas quais trabalham e se formam os professores, refere-se justamente à conquista do máximo possível de preenchimento de instrumentos por parte dos professores. A gente precisa que os professores aceitem o convite para preencher o instrumento e respondam o formulário. Com essas respostas, a gente vai obter o maior número possível de professores e aí se aproximar o máximo possível do limite estatístico para que essas informações possam ser consideradas mais universais, referentes ao conjunto dos professores de Salvador nesse momento e, posteriormente, ao conjunto dos professores da Bahia e ao conjunto dos professores do Nordeste. Nós contamos com a sua participação e estamos gratos, muito felizes pela sua participação nessa exposição. Queremos agradecer a paciência com que vocês nos ouviram nesses quase 50 minutos de exposição e pedir desculpas pelas falhas que ocorreram, que são sinais de que nós estamos ainda muito longe de conseguir implantar uma EAD eficiente, justamente porque o acesso à internet é desigual. Nós tivemos um membro da equipe que o tempo inteiro ficou lutando com a conexão. O acesso à internet é desigual, as condições de distribuição de internet são caríssimas e ainda não é possível que a gente consiga a conquista de um ensino também pela EAD, não exclusivamente, mas em tempos de pandemia. Bom, a professora ela vinha falando sobre as questões que nos afligem do ponto de vista da pesquisa, né? E que algumas delas elas são perceptíveis agora durante essa live, como a desigualdade de internet e desigualdade de condições. A conexão dela, inclusive, caiu agora. Eu vou avançar, já temos algumas perguntas aqui das pessoas que estão participando. A Regiane Oliveira, que está nos assistindo pelo YouTube, ela... Manuel, a conexão está certa, pode deixar. Estava avançando aqui, professora, já para algumas questões, mas se a senhora quiser concluir, pode concluir, a gente segue para as questões. O meu computador pode ter queimado ou simplesmente acabou a bateria, agora eu já não sei, daqui a pouco a gente vê, mas o que é prioridade agora é garantir a continuidade dos trabalhos. E aí,
vai ter que ser você, José, porque eu não consigo ver as questões aqui pelo celular. Então, eu peço a você que selecione as questões e jogue na tela para que a gente possa debatê-las. Pronto. Eu vinha falando já que a Regina Oliveira, que está assistindo a gente pelo YouTube, ela perguntou como é calculado o custo de R$ 37,00. E aí sugeriu a possibilidade de ser impressão, transporte para deixar em mãos e para buscar de volta. É Sim. justamente assim que a gente calculou, certo? Houveram algumas questões que a gente não colocou no cálculo pelo nível de imprecisão, mas os principais custos foram esses: impressão dos materiais, transporte para deixar em mãos, para pegar de volta, para as questões que foram aplicadas via questionário, né? Para as entrevistas que foram feitas via questionário, à distância, né? O professor responde sem a nossa interferência, e para entrevistar presencialmente os professores nos formulários que foram aplicados por meio de entrevista direta, quando a gente interage com o professor, permitindo que ele possa tirar dúvidas de questões, já que a gente está numa fase de pré-teste. Houveram algumas questões, como eu falei, como depreciação. Os veículos destinados ao transporte foram todos veículos dos membros do grupo de pesquisa ou da equipe de coleta de dados, mas havia uma imprecisão, não tinha como a gente calcular essa questão, apesar de, num cálculo oficial de custo, ela deveria entrar, mas não entrou. E a gente estimou, como foram 10 meses de coleta de dados, a gente a gente tirou um custo médio de combustível, calculando a distância, calculando o consumo dos veículos e calculando o preço do combustível nos períodos que a gente fez coleta de dados. Com isso, a gente chegou a esse valor de R$ 37,00. Uma pergunta interessante. Deu um trabalhozinho fazer esse cálculo. Deixa eu seguir aqui, ver se tem mais questões. Eu estou também olhando aqui para ver se tem questões. Fernando Xavier também fez uma questão aqui, e aí eu vou direcionar para a professora, que foi a continuação da formação dos professores na rede estadual deveriam ser planejadas pelo governo ou continuar como é hoje, cada um cuide do seu? Pergunta interessante. Muito interessante. Nós defendemos que a política educacional como um todo deve ser tarefa de Estado e única, não, hoje, como ocorre, dividida entre iniciativa privada e iniciativa pública. A gente defende uma educação unitária, com o Estado centralizando a política educacional. E nessa linha, uma política educacional correta, ela tem que contar com um investimento significativo para que os professores tenham carreira, salário e condições de trabalho. E dentro das condições de trabalho, inclui a permanente atualização da formação, porque o conhecimento não para no tempo. O conhecimento é constantemente atualizado e os professores precisam vir à universidade ou participar dos grupos de pesquisa, realizar investigações sobre os melhores procedimentos metodológicos, sobre a melhor forma de ensinar determinado conteúdo e, no diálogo com a universidade, avançar na melhoria do ensino na educação básica. Há uma super responsabilização do professor pelo desenvolvimento do ensino, e esquece-se que o Estado brasileiro maltrata o professor, desde o pagamento salarial, da forma como define o salário. Quem conhece a situação brasileira nesse momento sabe que nos estados do Rio Grande do Sul, no estado do Rio de Janeiro e até mesmo no estado da Bahia, ocorrem atrasos e impedimento de reposição. Veja, nós não estamos falando de aumento salarial, nós estamos falando de reposição de perdas salariais, não estão garantidos, além de atraso,
e constante campanha contra o servidor público e tentativa de controlar o professor na escola no processo de realização do seu trabalho. Então, nós não estamos defendendo que o professor custeie a sua formação. Pelo contrário, nós estamos defendendo que o Estado tem que garantir essa formação para os professores. Qual é o problema que está acontecendo? O problema é que avançou e a gente não tem conseguido ultrapassar essa perspectiva política, de condução das políticas públicas, das políticas sociais. Há 30 anos, a gente está sob as botas da perspectiva neoliberal de condução dos negócios públicos. E recentemente, com o governo Bolsonaro e a ascensão de Paulo Guedes à função de ministro da Economia, nós temos o ultraliberalismo. O que defende uma perspectiva neoliberal ou ultraliberal que tem como raiz o liberalismo? Defende um Estado mínimo, um Estado enxuto. Isso significa que todas as políticas sociais, principalmente educação e saúde, têm que ser custeadas pelo próprio indivíduo. Ora, o professor na ponta pagar a sua formação é uma resposta efetivamente liberal para as necessidades da atualização que os professores têm que manter, uma exigência da profissão, e que só é garantida se o professor custear. E eu queria observar, nós temos mestrandos e doutorandos com extrema dificuldade de realizar seus estudos de mestrado e doutorado, com dificuldade para pedir o afastamento. Os afastamentos estão sendo, aí no estado da Bahia, nós estamos com afastamentos dificultados pelo Estado, além disso, em tempo curto e sob forte pressão em decorrência das lutas docentes no Estado da Bahia. Os nossos orientandos não conseguem efetivamente concentrar-se o tempo inteiro na investigação, justamente porque são solidários com os colegas em luta face às condições em que o ensino está se dando no Estado da Bahia. Eu estou falando da realidade da Bahia, mas não é exclusivamente o Estado da Bahia. Todo o Brasil está lutando, todos os professores da educação básica no Brasil estão lutando para garantir o direito à educação para os estudantes da educação básica, para a classe trabalhadora que frequenta a escola pública. Obrigado, professora. Tem mais algumas questões aqui. A Carmen, ela fez 2 questões para a gente. Só que antes eu chamo a atenção, e aí passo para a senhora também essa ressalva. Ela pergunta quais as cidades da Bahia foram aplicadas à pesquisa. E a Regiane Oliveira também traz a questão no questionário foi perguntado se a formação inicial dos professores foi presencial ou EAD. São questões do instrumento, né? Essas questões que vocês levantaram estão no instrumento. Aí eu queria, professora, perguntar se a gente já tem disponível na página do grupo, no Facebook, o link do instrumento. A Vânia Moraes até comentou aqui de disponibilizar isso para os professores que quiserem realizar. E respondendo a questão de Carmen, sim, as cidades da Bahia aplicadas, na realidade a gente direcionou por NTS. Como eu falei, o processo de divulgação, ele foi, primeiro, passado para os professores pela plataforma WhatsApp, os professores mais próximos dos membros do grupo, para que eles pudessem divulgar a pesquisa e responder. Depois a gente entrou também na plataforma WhatsApp, nos grupos que continham os professores da rede estadual, e evoluímos a uma terceira etapa que a gente começou a divulgar também nos grupos de professores da rede na plataforma Facebook. Então, a intenção é abranger os 27 NTEs da Bahia, nesse primeiro momento que está sendo aplicado nesse estado, e não especificamente as cidades. A intenção é abranger todo o estado da Bahia, e aí a gente tem essa possibilidade agora com a plataforma online. A Regiane perguntou se no questionário foi perguntado se a formação inicial dos professores foi presencial ou EAD. José, antes, tem questão que não ficou respondida e eu queria fazer um comentário. Dentro das outras 2 questões, você pode repeti-las, por favor? Quais cidades da Bahia foram aplicadas à pesquisa? E eu não tinha visto aqui, tem uma pergunta anterior. Qual foi a maior dificuldade na realização da pesquisa? Foi a Carmen Santos, que está acompanhando a gente pelo YouTube também, que fez essa pergunta. Certo. Dentro da metodologia, como o José estava dizendo, o Estado da Bahia
nós decidimos que, face à dificuldade de ir a todas as escolas, nós decidimos que íamos recorrer à própria estrutura organizativa do Estado, que são os NTE, a informação que o José de Ribeiro tinha prestado. Mas eu queria lembrar que esse relato que nós fizemos agora é exclusivamente da cidade de Salvador, em relação a 16 pessoas que responderam. É uma espécie de piloto da análise que está sendo feito por dentro de uma pesquisa PIBIC, em que a gente tem o Jaimilson e a Monique como bolsistas, certo? O José está fazendo referência ao Universo Bahia, porque a pergunta foi feita, em que nós temos esses, se não me falha a memória, 26, 27 NTE, agora mudou o nome, eu sei que mudou o nome, mas nós ainda estamos trabalhando com a terminologia anterior, e dentro desses a gente já tem várias cidades que preencheram e responderam o instrumento. Você tem de memória, José, qual foi a única cidade que não, o único NTE que ainda não temos resposta? Até ontem, o único NTE que a gente não teve resposta foi Bom Jesus da Lapa, mas todos os outros 26 NTEs dos 27 responderam já a pesquisa. A nossa meta há uma estimativa em torno de 2.000 e poucos professores. A gente vai ter uma exatidão disso. A gente tem um dado trazido pela Secretaria Estadual a quem a gente consultou, mas há uma certa imprecisão sobre esse dado. A nossa meta é atingir o máximo possível desses professores que preenchem o instrumento. Mas, estatisticamente, uma fração desse percentual, cerca de 1/4, é suficiente para que a gente possa emitir ou trazer a público dados com mais fidedignidade do ponto de vista estatístico. Outra questão? Tem uma outra questão, tem uma As questão principais também da Carmen. dificuldades, né? Isso. Principais dificuldades, ok. Em relação às principais dificuldades, Carmen, toda a pesquisa que envolve seres humanos demanda que nós passemos por um comitê de ética em pesquisa. A educação física, especialmente, mas de maneira geral, no Brasil, nós estamos subordinados a um comitê de ética em pesquisa que é da área de saúde. E esse comitê de ética em pesquisa, ele segue determinados protocolos que têm a ver com a investigação de medicamentos e de procedimentos e condutas médicas que exigem realmente um controle extremado. No caso das humanas, nós temos que ter o cuidado de não fazer nenhuma exposição de dados que leve a uma ofensa aos entrevistados, né? O processo de produção do instrumento, do termo de livre consentimento esclarecido e a própria submissão da pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa na área de saúde foi motivo de muito estresse entre a gente. Nós não conseguíamos dialogar com o comitê e não conseguíamos que o comitê nos desse autorização para avançar na pesquisa. Tivemos que passar por um trâmite de uma documentação por dentro da Secretaria de Educação, conforme o José já havia exposto, na fase do pré-teste, em que a gente estabeleceu toda uma metodologia de cálculo de um raio de escolas que estaria considerando como centro a Universidade Federal da Bahia, mesmo com todo o estabelecimento da metodologia, ela bonitinha, cientificamente muito bem construída, quando fomos para pedir autorização para a coleta dos dados, o trâmite interno da Secretaria de Educação, metade das escolas que a gente havia selecionado não se dispuseram a realizar a pesquisa. Então, essas são dificuldades importantes, né? Além da barreira financeira, da dificuldade de recursos para custear a investigação, a gente encontra também a dificuldade burocrática, essa burocracia que atrapalha a chegada da pesquisa até a ponta, até o professor. Quando nós resolvemos assumir o formulário online e uma comunicação mais direta, usando hoje as redes sociais, nós começamos efetivamente a andar, e isso é uma coisa que ocorreu somente nesse ano, né? Como o José disse, nós estamos muito animados, nós temos da Bahia exclusivamente, nós não fizemos a coleta ainda em outros estados, estamos com uma coleta engatilhada para acontecer agora no Maranhão, e uma outra parte da coleta engatilhada para ocorrer na Paraíba, com o professor Lauro Xavier, e efetivamente a gente só tem aí um pouco mais de 100 instrumentos relativos ao estado da Bahia, esperando aí que mais gente preencha e esperando que todos os NTE estejam contemplados no levantamento, né? Essas foram as principais dificuldades. Acho que tem que abrir o microfone do José para ele ler a questão lá.
Isso. Tem uma pergunta da Regiane Oliveira que é: no questionário foi perguntado se a formação inicial dos professores foi presencial, EAD. Sim, Regiane, tem essa questão também, tanto para a graduação como para a formação continuada dos professores, tanto para a formação inicial quanto continuada. A Fernanda dos Santos da Silva fez uma outra questão aqui. Quais elementos vocês consideram imprescindíveis ao instrumento de pesquisa? Essas formas procedimentais de refinamento científico são consideradas o maior entrave na atuação qualificada do docente? E aí eu passo a pergunta para a professora Elza. Os professores não têm que ter medo das tecnologias. Agora eu estou aqui com a Regiane, eu não sei quem fez a pergunta, mas me desculpe não me referir diretamente ao seu nome, é que eu não estou vendo aqui quem fez a pergunta. Mas os professores não têm que ter medo das tecnologias, né? Eu estou particularmente muito animada com a ferramenta que o Google oferece, mas olha só, como todo ânimo tem ali uma contradição. Nós estamos entregando dados para um centro de polarização e concentração privada do conhecimento científico, que é o Google, né? Nós temos que começar a enfrentar a realidade de que no modo de produção capitalista, todo e qualquer conhecimento que a gente produza vai estar sempre sob o controle do interesse privado. E esse interesse privado, qual é o problema dele? O interesse privado acumula toda a riqueza nas suas mãos. Então, a gente tem aí um monte de ferramentas que os professores poderiam estar utilizando para dinamizar as aulas, para fazer o conhecimento científico circular, ser veiculado, e a gente não consegue fazer isso em função dos custos de acesso a um computador de qualidade, a uma internet de qualidade, as plataformas de tabulação de dados públicas e não privadas, como ocorre com o Google. Então, a dificuldade que a gente tem agora já não é com o desenvolvimento das ferramentas, mas efetivamente com a concentração dessas ferramentas em mãos privadas. Ora, a gente não. Toda vez que a gente fala na superação do capitalismo, alguém diz que a gente é idealista. A gente esquece das aulas de história e da educação básica, quando não enganavam a gente nas aulas de história, e eu não estou criticando os professores, eu estou dizendo da dificuldade da aula de história hoje, foram muito perseguidos recentemente pela escola sem partido, mas quando não nos enganavam nas aulas de história e diziam para a gente que houve uma transição de um período escravocrata para um período feudal e um período feudal para um período capitalista. Isso significa que a humanidade mudou o modo como organizou a produção da vida e mudou as relações de produção. Nós podemos mudar as relações de produção em que a gente vive. Nós estamos com 70 milhões de desempregados, com uma massa de capital que está concentrada na mão de pouca gente que decide se vai ou não gerar emprego. Vejam, a demanda do tempo é revolucionária. Nós não podemos mais continuar achando que a responsabilidade por tudo que se passa é nossa enquanto indivíduos. É efetivamente um modo de produção que nos está a oprimir. E nós precisamos ultrapassá-lo e superá-lo. Nossas dificuldades não serão superadas sem a superação do modo de produção capitalista. Isso é gritante agora. Muitos de nós estão morrendo porque a saúde é concentrada. As notícias dos últimos dias mostram como o financiamento, como a instalação dos chamados hospitais de campanha ficou a custo da iniciativa privada, prometido há 30 dias atrás, eles não providenciaram. O Exército não foi posto à frente da construção dos hospitais de campanha, eles têm know-how e têm equipe para fazer isso. Por quê? Porque efetivamente são os interesses privados que estão dominando a condução das políticas públicas, das políticas sociais, da política de saúde e, para nós, que nos interessa imediatamente, da política de educação. Seguindo as questões, Oswaldo Teodoro perguntou: a partir dos dados coletados, é possível avaliar quais são as principais concepções, teorias pedagógicas que norteiam a prática desses professores? Sim, é possível, Oswaldo. Eu vou pedir à Monique para responder essa questão, mas antes eu queria fazer uma observação sobre os dados. Ou vou deixar para depois. Deixa a Monique responder essa questão. Tem que abrir o microfone da Monique. Pronto.
Deixa eu só ter certeza, mas de O acordo com o pessoal que eu da expus Infra tem que abrir o anteriormente, microfone da Monique. Ok. Pelo que a gente viu ali, eu não estou aqui com o gráfico na mão, posso incorrer em falha, porque minha máquina apagou, mas pelo que a gente viu ali, a gente meu ainda áudio não está tem... funcionando? Vejam se recupera o microfone da Monique para ela entrar, tá? A gente ainda tem um alto índice de uso da proposição da atividade física e saúde, né? Também é interessante ver como a perspectiva crítica anda circulando de forma razoável aí. A gente tem as duas proposições, metodologia do ensino da educação física e a crítico-emancipatória circulando. Essas seriam as três predominantes, pelo que eu me lembro agora dos gráficos. Sinalizem para mim se está correto o raciocínio. Mas eu queria fazer uma observação, Oswaldo e demais presentes, em relação a um aspecto que me chamou a atenção, e eu também tomei contato com esses dados agora, essa semana, que é uma contradição da política, né? Um determinado professor perguntou: olha, quem deveria estar conduzindo a política? A política é o Estado que tem que conduzir, né? Vocês lembram, nós tivemos um grande investimento em mega eventos esportivos, com construção de ginásios, realização de grandes competições, que significaram uma grande circulação de capital no Brasil para a indústria da construção civil, para a indústria hoteleira, para a indústria da alimentação, para a indústria de transportes, né? Esse recurso, todo esse investimento em mega evento esportivo, entretanto, não significou a melhoria da infraestrutura do ensino nas escolas. Observem como nós estamos ainda com mais de 70% dos professores, cerca de 70% dos professores sem acesso a um espaço adequado para ministrar as aulas, que é uma quadra coberta. E, além disso, aos instrumentos, às ferramentas, aos meios do ensino das modalidades esportivas. A Monique mostrou como a baixa quantidade das ferramentas necessárias ao ensino do esporte nas mãos dos professores no chão das escolas. Ora, isso significa que as nossas crianças estão aprendendo as modalidades esportivas sem a presença do que há de mais avançado em relação ao ensino desses conteúdos do ponto de vista dos eventos mega esportivos. Então, nós temos aí contradições que a pesquisa tem que trabalhar, tem que fazer o cruzamento, melhorar a divulgação. Mas eu queria dizer a vocês que nós precisamos do diálogo com os professores da educação básica, não só preenchendo o instrumento, a gente tem que criar meios, talvez uma live dessas ferramentas que envolve participação de muita gente, para dialogar com os professores, para eles nos explicarem alguns dados que, para nós, eles vão aparecer do ponto de vista numérico, mas que demandam o diálogo com o professor no chão da escola. Temos tempo ainda para mais umas 3 questões, talvez. Pronto, então vou seguir. Na sequência, o Oswaldo segue com a outra pergunta, mas eu acho que a senhora terminou respondendo, né? Quais são as principais concepções pedagógicas que dialogam no processo formativo desses professores? Aí depende muito da universidade. Essa é uma informação que a gente está coletando, mas a gente ainda não tem. O que eu posso lhe adiantar? Recentemente, o professor Silvio Gamboa, a professora Celita Farel, coordenaram uma pesquisa, e a professora Márcia Chaves Gamboa coordenaram uma pesquisa que buscou conhecer a formação dos professores por meio da análise das teses e dissertações que esses professores produziram. Essa pesquisa fez um levantamento no Nordeste inteiro e conseguiu uma quantidade muito interessante de referências sobre os cursos de formação de professores no estado da Bahia. Nós vamos cruzar os dados dessa pesquisa, EPSTEF Nordeste, especificamente EPSTEF Bahia, com os dados que nós temos dos professores na educação básica. O que eu posso adiantar para você é que no currículo da UFBA nós temos disciplina, a prática de ensino 2, que dá aos professores, todos os estudantes em graduação, o acesso a essas proposições, mas nós ainda não podemos saber se todas as universidades do estado da Bahia realizam esse processo de formação. Independente, porque tem coisas que levam muito tempo para serem resolvidas, independente de todos os professores da educação básica, de todos os professores em formação
terem acesso nas universidades a essas proposições, a formação continuada pode garantir esse acesso. É possível que a gente dialogue para garantir esse acesso na forma de formação continuada. Tem uma outra questão que é da Aline Pedreira. Ela faz um desabafo, inclusive. Já temos ainda 6 anos sem sequer o reajuste da inflação. Não temos o piso nacional, direitos cortados. Isso não é levado em conta? Levado em conta por quem? Veja, a universidade não traça a política pública, não é a universidade que traça o salário, nem a carreira, nem as condições de trabalho, é o governo do Estado da Bahia. Eu fiz já uma fala anterior, justamente colocando essa situação de não reposição de perdas salariais, nem garantia da carreira, das condições de trabalho e da formação continuada. Eu tenho pleno acordo com a sua colocação. Nós temos um levantamento desses dados, como eu disse, o instrumento tentou contemplar esses dados que você está comentando, mas nós estamos trazendo a público apenas 16 instrumentos e das 40 e poucas questões, trouxemos algumas, talvez nem 10 resultados das questões que nós aplicamos e que estamos começando a tabular. Como eu disse, estamos encerrando a primeira fase da coleta, que a gente prevê para trabalhar os dados no relatório PIBIC, previsto para julho, agosto, agora no final de maio. A entrega do relatório PIBIC é final de julho, agosto, e a coleta de dados é até agora, final de maio. E na Bahia, a gente está na expectativa dos professores responderem o instrumento para a gente ter o atendimento maior possível. E, é claro, a gente quer continuamente o diálogo com vocês para ajudar a gente a esclarecer as questões que estão surgindo também para nós no processo de análise dos resultados. O contato conosco é via elza.peixoto@ufba.br. Só complementando, professora, dentro do questionário, a gente até apresentou no início, tem também uma questão relativa à faixa salarial. E aí, se o levar em conta, está atrelando a questionar isso aos professores, a levantar como é que está essa situação, possivelmente, com a exposição da faixa salarial, essas questões fiquem mais evidentes, né? Tem uma Também outra é questão. necessário, só um pouquinho, também é necessário o diálogo com o sindicato, né? O sindicato ele tem uma noção das perdas salariais, ele tem que ter essa noção das perdas salariais, e ele efetivamente pode nos dar uma ideia do grau de defasagem salarial. Nós temos uma dissertação de mestrado, de doutorado nesse instante em andamento, da professora Vânia, que está justamente avaliando que política de valorização dos professores foi essa. E ela vai poder, em breve, também poder fazer o relato dos resultados da sua investigação. Seguindo, Carmen Santos tem uma questão, ela perguntou: sendo uma disciplina de grande importância para a formação do estudante, o que vocês perceberam como uma das maiores deficiências na formação dos professores de educação física? Vejam, nós não vamos tecer críticas à formação dos professores de educação física de maneira genérica sem ter estudado os currículos. O que nós podemos fazer é dizer a vocês onde é que os professores se sentem insatisfeitos com a formação que eles receberam. Eu peço que vocês coloquem, por favor, o slide e peço que um de vocês dois que estão conseguindo ler os dados do slide informem, porque eu não consigo fazer isso daqui usando o celular. O Jaimilson tinha apresentado falando sobre as duas questões específicas, né? Uma das questões, como a professora falou, foi perguntar ao professor qual a posição dele sobre a suficiência da formação primeiro, né? Aí 11 dos 16 professores do NTE Salvador responderam que recebeu formação suficiente para o trabalho que realiza, mas 5 responderam que não recebeu formação suficiente para o trabalho que realiza de modo geral. Mas também perguntamos para ele quais foram os conhecimentos insuficientes em sua formação. O que chamou a atenção para a gente aqui, ainda é um dado preliminar, mas chamou a atenção, é que dos 16 professores, 10
revelaram as bases para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, teorias pedagógicas e teorias da aprendizagem didática como conhecimentos insuficientes em sua formação. A gente pode chamar atenção também para outros 2 blocos, que são os conhecimentos relativos às bases biológicas do desenvolvimento humano, anatomia, fisiologia, biomecânica, e as bases filosóficas, históricas, sociológicas e psicológicas do desenvolvimento humano. Foram conhecimentos também que os professores destacaram como conhecimentos insuficientes em sua formação. Levantamos também outras possibilidades e 5 professores responderam relativos a conhecimentos específicos na área de educação física e 5 professores responderam como insuficientes os conhecimentos para segurança, as bases para a segurança nas aulas de educação física e socorros urgentes. Ainda tiveram 3 professores que relataram a experimentação pedagógica em prática de ensino e estágio como conhecimentos insuficientes, né? Então, a gente consegue perceber, ter a percepção dos professores sobre os conhecimentos insuficientes, apesar de, como a professora falou, não podermos avançar em tecer crítica à formação sem nos apropriar dos currículos. Mas a gente consegue trazer aqui a percepção dos professores. Seguindo aqui, a Fernanda da Silva fez uma outra pergunta, está acompanhando a gente pelo YouTube. As abordagens curriculares vigentes favorecem a articulação e a implementação da formação constante do educador? De que forma podemos observar essa inserção nos currículos? Nós estamos com... eu estou com dificuldade via live, mas me parece que nós temos aí mais 9 minutos para encerrar a conferência, e por essa razão eu peço desculpa aos demais, a gente vai tentar responder as questões, porque elas ficam permanentes no chat. Eu fico à disposição para responder as questões de quem quiser via e-mail. Respondendo especificamente a essa questão das abordagens curriculares vigentes que favorecem a articulação e implementação da formação constante do educador, de que formas podemos observar essa inserção dos currículos? Veja, a formação continuada dos professores, ela não depende hoje como é que eu vou dizer isso? Do tipo de abordagem que a gente está fazendo na universidade. Veja, não é que eu não considere isso relevante, eu sou uma defensora da formação na perspectiva da concepção materialista e dialética da história, mas a formação dos professores da educação básica agora encontra-se na dependência de uma política de Estado que garanta ao professor condições de salário, bolsa de estudo e liberação de carga horária para poder cursar a formação. Esse é o primeiro problema que os professores estão enfrentando. Eles não estão conseguindo a garantia desse direito de afastamento remunerado, com um acréscimo, com bolsa, para ir à pós-graduação fazer as investigações que necessitam. Eu acho que isso é um ponto. No outro ponto, há demanda por uma crítica rigorosa às proposições ou às concepções que nós estamos dentro da universidade propagando como direção da formação dos professores. Na terça-feira, pela manhã, eu fiz, às 8h30, na sala aí, vocês têm como localizar esse vídeo aí pela programação do Congresso da UFBA, eu fiz justamente uma análise crítica propondo a retomada da perspectiva materialista da prática e do que significa essa perspectiva materialista da prática do ponto de vista da formação. Né? No âmbito da graduação, a gente entende que não é suficiente ensinar os estudantes a fazer planejamento de ensino. Eles vão lidar com muito mais contradições no chão da escola, para além da competência específica dele de realizar o planejamento de ensino, de estabelecer uma relação com o estudante e aí controlar turmas de 40, 50, 60 estudantes. Mas as dificuldades que os professores vão encontrar são muito mais amplas no chão da escola. Né? Agora, no âmbito da formação de professores, dos professores que chegam à universidade para realizar o mestrado e o doutorado, a nossa defesa é que nós não podemos continuar com proposições e perspectivas teóricas e racionalistas ou que tem uma redução da leitura da realidade, como as positivistas, as empiristas e propriamente as fenomenológicas, que impedem ao professor de reconhecer a rede de relações que interfere na realização
da política educacional. Vejam, não é a principal determinação, mas a ausência do conhecimento sobre as condições objetivas em que se realiza o trabalho docente e do porquê elas são assim, tem deixado os professores doentes, porque toda a crítica da política educacional vai responsabilizar ao indivíduo professor e não ao conjunto das relações que ele enfrenta, que comprometem a sua capacidade de atuação. Aqui temos 5 minutos, uma questão mais. Está sem microfone, José. Sim, seguindo aqui, temos um tempinho. Alcineia Soares, que está acompanhando a gente pelo YouTube, ela perguntou: como vocês veem o fato da BNCC indicar uma metodologia voltada para as metodologias críticas e a maioria dos professores trabalharem na perspectiva da saúde? E aí, fazendo referência à questão que Monique apresentou sobre as perspectivas mais utilizadas pelos professores. Veja, o relativismo científico, que chega a beirar o irracionalismo, o relativismo metodológico, ele diz para todo mundo que toda e qualquer proposição ela possibilita a realização do trabalho pedagógico. De fato, possibilita. A questão é em qual dimensão e qual a extensão, né, o alargamento que essas proposições possibilitam para realizar a produção. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, que falhou, mas acho que sim. Para realizar a investigação da realidade, né? Nós temos no Nordeste, a UFBA é um polo de propagação da metodologia crítico-superadora. E a gente percebe que ocorreu uma boa penetração dessa metodologia na educação básica. A gente viu os dados trazidos aí pela Monique, que significa que essas metodologias elas estão presentes e concorrendo com a proposição da atividade física e saúde. O problema é que o professor, o Marx tem uma expressão muito bonita, que ele diz assim, o professor tem que ser educado, porque ele é fruto de um processo ideológico que diz a ele que a atividade física e saúde é o ápice vejam, a perspectiva pedagógica da atividade física e saúde, que é diferente do problema social da atividade física e saúde. O problema atividade física e saúde ele pode ser tratado na perspectiva da metodologia crítico-superadora. Agora, a perspectiva da atividade física e saúde, concentrada na abordagem dos conhecimentos relacionados à biologia, à fisiologia, à anatomia, que olha o indivíduo somente como estrutura biológica e mecânica, ela não é suficiente para explicar os problemas de saúde, né? Nós tivemos recentemente o presidente da República dizendo que ele não pegava coronavírus porque ele era um atleta, era um homem forte e, portanto, não adoecia. Por trás dessa fala do presidente tem uma perspectiva eugenista muito forte. Primeiro porque ele diz para todo mundo que quem não for forte pode morrer. O vírus leva. Não tem problema, é assim mesmo, é da vida. Aliás, a Regina Duarte repetiu isso essa semana, esses dias atrás, né? Esse é um problema da perspectiva da atividade física e saúde. Não sei se vocês sabem, o nosso presidente, a graduação dele é em educação física. Provavelmente teve muita aula de anatomia, fisiologia enfim, essas disciplinas da base biológica, e não consegue enxergar as relações mais amplas, né? Em que estão inscritas a formação. Então, é sim um problema que você tenha um marco legal que aponte na direção de uma proposição pedagógica e, do outro lado, um professorado que não alcança aquilo que é proposto. Mas vejam, os marcos legais eles têm a tarefa de estabelecer um ponto de referência. A garantia de que esse ponto de referência se instale, se realize, é uma disputa política que os professores travam no interior da escola. Também é possível que a gente realize grupos de pesquisa, grupos de debate. Agora, há uma relação passional com a teoria do conhecimento. A gente assume uma proposição teórica como se ela fosse uma bandeira e um marco de guerra e se fecha nela e não permite avançar para uma leitura mais ampliada de mundo. Esse é o principal obstáculo que a concepção materialista e dialética da história encontra. O Engels, numa obra que chama Ludwig Feuerbach, O Fim da Filosofia Clássica Alemã, ele diz assim,
A pesquisa, ela, óbvio, precisa de uma etapa empirista, ela precisa dessas fases todas que o conhecimento percorreu. Agora, o problema da investigação é que a gente consegue enxergar as árvores, mas não consegue enxergar os bosques. E a concepção materialista e dialética da história é que vai permitir enxergar os bosques, a ecologia, a rede de relações que oprime a natureza, inclusive os homens. Não há nenhuma outra perspectiva teórica que viabilize o reconhecimento dessas relações. E é por isso que a gente diz que o mais avançado está no âmbito desse referencial teórico. Nós temos 1 minuto e 30 de projeção. A gente tem que encerrar a projeção. Eu agradeço muito a participação dos técnicos, peço que vocês coloquem os nomes de vocês aí na frente, na tela, para que todo mundo veja. Agradeço a Monique, ao José Ribeiro e ao Jaimilson. Jaimilson sofreu muito com a queda nas conexões. Agradeço pela disponibilidade, nós trabalhamos de madrugada para poder deixar tudo amarradinho e garantir o acesso de vocês à distribuição do conhecimento. Muito obrigada a todos e ficamos à disposição para futuros diálogos.